Estamos iniciando mais uma live e hoje iremos falar sobre o tema conspiração, o lado negro do mundo. Na capa trabalhamos programação preditiva, jesuítas e sua conex com poder mundial desde sempre. O objetivo deste encontro é realizar uma análise crítica da história e da filosofia para compreender como o sistema de poder do mundo ocidental foi estruturado e quais forças continuam influenciando o destino da humanidade. Será um encontro em que iremos observar fatores históricos e filosóficos para compreender como este mundo está organizado. A grande questão que surge é até que ponto o livre-arbítrio humano realmente atua dentro de estruturas de poder construídas ao longo de séculos. Muitas decisões que parecem naturais dentro da sociedade fazem parte de sistemas complexos de organização política, econômica e cultural que moldaram a civilização ocidental. Nesse contexto aparece o conceito de programação preditiva. O termo preditivo está ligado à antecipação de acontecimentos e à preparação da consciência coletiva para aceitar mudanças futuras. A programação preditiva ocorre quando ideias, cenários e transformações são introduzidos de maneira gradual na cultura, na informação e nos sistemas de comunicação antes de se manifestarem plenamente na realidade. Quando isso acontece, a mente coletiva já foi condicionada e o impacto dos acontecimentos se torna menor, porque o terreno psicológico já foi preparado. Entre as estruturas históricas mencionadas nesta análise estão os jesuítas e a chamada nobreza negra de Veneza. Os jesuítas constituem uma ordem extremamente organizada, disciplinada e voltada para a formação intelectual. Ao longo dos séculos criaram uma vasta rede de colégios, universidades e centros de formação espalhados pelo mundo. Por meio desse sistema educacional tornaram-se um dos principais formadores da consciência das elites políticas, intelectuais e administrativas. Muitos líderes, governantes, diplomatas e pensadores passaram por instituições ligadas a essa estrutura, o que fez dos jesuítas uma das forças mais influentes na formação do pensamento do Ocidente. Outro elemento importa para esta análise é a nobreza negra de Veneza. Esse termo designa antigas famílias aristocráticas venezianas que concentraram enorme poder econômico no período em que Veneza se consolidou como um dos maiores centros comerciais e financeiros da Europa. Essas famílias não apenas acumularam riqueza, mas também construíram redes de influência política, mercantil e financeira que ajudaram a moldar o sistema de poder europeu e, por consequência, o próprio Ocidente. Hoje iremos apenas apresentar esses elementos de forma introdutória. Ao longo da live iremos aprofundar cada um deles e compreender como se conectam a outras estruturas de poder que foram organizando a história da humanidade. Mas este encontro não se limita ao diagnóstico do mundo atual. Também iremos tratar da construção de uma nova humanidade. Dentro da visão que estamos desenvolvendo na Metacosmo e no movimento Spin surge a proposta de uma nova organização da civilização baseada na evocracia e na cosmocracia. A evocracia representa uma civilização fundada na evolução do humano, onde o desenvolvimento da consciência se torna o eixo da organização social. A cosmocracia amplia essa compreensão ao inserir a humanidade dentro de uma ordem maior do universo. Dentro dessa compreensão entra a Operação Resgate. Trata-se da reunião de um conselho cósmico que está prevendo uma nova humanidade e conduzindo um processo de abertura de véus e de mudança da estrutura de organização humana. Este projeto, conhecido como Operação Resgate da Humanidade, acontecerá até o ano de 2030 e, desde o último eclipse que promoveu um alinhamento na humanidade, iniciou-se um processo real de abertura de véus, reposicionamento de consciências e transformação da estrutura do mundo. É dentro dessa perspectiva que a Metacosmo e o movimento Spin se colocam como pontos de conexão para aqueles que desejam participar conscientemente dessa mudança. O propósito desta live é justamente compreender o lado oculto das estruturas de poder que dominaram o mundo e, ao mesmo tempo, perceber como uma nova humanidade começa a ser organizada nos bastidores da própria existência. Vocês sabem que estamos aqui no Ocidente chamado cristão. Toda a Europa e as Américas foram organizadas historicamente dentro do que se convencionou chamar de cristianismo. Estamos falando de aproximadamente 1/3 da humanidade. Durante quase 2000 anos essa parte do mundo construiu sua visão moral, espiritual e filosófica a partir de determinados conceitos que passaram a moldar profundamente a consciência coletiva. Se analisarmos toda a teologia do cristianismo, seja além ou aquém do Atlântico, encontraremos dois conceitos que sustentam praticamente toda a estrutura desse pensamento. Não importa a igreja ou a tradição religiosa. Essas duas palavras atravessam 2000 anos de história. Essas duas palavras são pecado e redenção. Mas aqui precisamos tomar uma atitude filosófica diante delas. A teologia se dirige pela Bíblia, pelo Evangelho e por textos considerados inspirados.
A filosofia não pode se basear em nenhum livro. A filosofia deve basear-se exclusivamente na razão. Então surge a pergunta essencial: o que significa afirmar que o homem é pecador e precisa ser redimido? Quando olhamos para essas duas palavras, percebemos que existe um princípio lógico por trás delas. A ideia de pecado e redenção pressupõe o livre-arbítrio. Se não houver liberdade de escolha, não pode existir pecado. O animal não tem pecado. A pedra não tem pecado. A planta não tem pecado. Nenhum desses seres pode ser moralmente culpado. Da mesma forma, nenhum deles pode ser redimido. Portanto, essas duas palavras afirmam que o ser humano possui liberdade para agir em duas direções. O homem pode fazer o mal ou pode fazer o bem. O mal representa uma direção negativa da ação humana e o bem representa uma direção positiva. Mas quando analisamos essa estrutura com um olhar filosófico, percebemos algo ainda mais profundo. Durante séculos, o controle das grandes massas humanas foi construído a partir de três elementos psicológicos fundamentais: culpa, apego e medo. A culpa nasce diretamente da ideia de pecado. Quando o indivíduo é educado desde cedo a acreditar que carrega dentro de si uma falha moral permanente, instala-se dentro da consciência humana um sentimento contínuo de culpa. O medo surge ligado à redenção. Se existe pecado, então surge a necessidade de remissão. O indivíduo passa a viver com medo da punição, do castigo ou da condenação, e busca desesperadamente uma forma de ser absolvido. Entre a culpa e o medo aparece o apego. O ser humano passa a se apegar às estruturas que prometem aliviar sua culpa e libertá-lo do medo. Dessa forma, cria-se um mecanismo psicológico extremamente poderoso de controle coletivo. Durante 2000 anos, esse sistema mental moldou a consciência da civilização ocidental. A ideia de pecado gerou culpa. A promessa de redenção gerou medo. E entre esses dois polos construiu-se o apego às instituições que afirmavam possuir autoridade para conceder perdão e salvação. É exatamente dentro dessa engenharia psicológica que surgem instituições capazes de formar a mente coletiva e educar as elites que governam as sociedades. Entre essas instituições aparecem os jesuítas, que ao longo da história se tornaram um dos mais poderosos formadores da consciência intelectual do Ocidente. Através da educação, da formação filosófica e do treinamento intelectual das elites, ajudaram a estruturar a maneira como o pensamento ocidental interpreta o homem, a moral e a própria ideia de redenção. Compreender como essas ideias foram organizadas e quem formou a mente das elites é um passo essencial para entender a arquitetura de poder que moldou o mundo moderno. Uma grande corrente espiritual japonesa, muito conhecida também no Brasil, afirma categoricamente que não existe pecado. Trata-se da organização criada por Masaru Taniguchi, nascido em 1893 em Kobe, no Japão, e falecido em 1985 em Nagasaki, no Japão, pensador religioso que fundou a entidade Seisho no Lé. Dentro dessa visão espiritual afirma-se que o pecado não existe e que toda a ideia de culpa moral seria apenas produto da imaginação humana. Em vários textos dessa doutrina aparece a afirmação de que tudo é essencialmente bom e que não existe mal real na humanidade. Essa posição elimina completamente a noção de pecado. Quando alguém fala em culpa moral ou erro humano, essa corrente afirma que se trata apenas de uma ilusão da mente. A consequência filosófica disso é imediata. Se não existe pecado, então não existe redenção. E se não existe redenção, desaparece também a base psicológica sobre a qual durante séculos se estruturou grande parte do pensamento religioso do Ocidente. Mas quando analisamos isso filosoficamente, surge uma questão ainda mais profunda. Negar a existência do pecado significa negar também o livre-arbítrio. Porque se o ser humano não possui liberdade para escolher entre o bem e o mal, então ele não pode ser considerado moralmente responsável por suas ações. Nesse caso, o homem seria reduzido ao mesmo nível da natureza. O animal não tem pecado. A planta não tem pecado. A pedra não tem pecado. Nenhum desses seres pode ser considerado moralmente culpado ou moralmente virtuoso, porque todos seguem automaticamente as leis da natureza. Se o ser humano também não tivesse liberdade de escolha, então ele seria apenas mais um elemento dentro da natureza automática. Não haveria nenhuma diferença essencial entre a humanidade e o resto da criação. Mas a experiência universal da humanidade afirma exatamente o contrário. Todas as civilizações reconhecem que o ser humano pode tornar-se melhor ou pior do que é. Pode elevar-se moralmente ou degradar-se moralmente. Essa convicção aparece não apenas no cristianismo, mas também em muitas filosofias da Índia, da China e do próprio Japão.
A diferença essencial entre a natureza e a humanidade está exatamente nesse ponto. A natureza é neutra. O mineral, o vegetal e o animal não são moralmente bons nem moralmente maus. Eles simplesmente existem dentro das leis naturais. Quando chegamos ao ser humano, surge uma bifurcação. Aparece a possibilidade do positivo e do negativo no campo moral. Surge a capacidade de escolher entre duas direções. Essa capacidade é o livre-arbítrio. Fisicamente, toda a criação é neutra. A natureza não é moralmente boa nem moralmente má. Ela apenas existe. Mas quando aparece o ser humano, surge uma divisão clara. De um lado a possibilidade do bem, do outro lado a possibilidade do mal. É exatamente nesse ponto que aparece a estrutura psicológica que moldou a civilização ocidental. Quando se afirma que o ser humano pode agir moralmente para o bem ou para o mal, surge imediatamente a ideia de pecado para aquilo que é negativo e a ideia de redenção para aquilo que precisa ser restaurado. A partir daí constrói-se um mecanismo psicológico extremamente poderoso. O pecado gera culpa. A redenção desperta medo. Entre culpa e medo surge o apego às instituições que afirmam possuir o caminho para libertar o homem dessa condição. Durante séculos esse mecanismo moldou profundamente a consciência coletiva do Ocidente. E compreender como essas ideias foram organizadas e ensinadas às elites intelectuais é fundamental para entender como determinadas estruturas de poder influenciaram a formação do pensamento da humanidade. É exatamente a partir desse ponto que começamos a entrar no campo mais profundo dessa investigação. Suponhamos uma situação concreta da história humana. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de pessoas inocentes foram exterminadas. Não eram soldados em combate. Eram famílias inteiras, civis, mulheres, crianças e idosos que foram perseguidos, deportados e mortos em campos de concentração ou em bombardeios contra cidades. Diante de um fato como esse surge uma pergunta inevitável para qualquer consciência humana. Aquilo foi bom ou foi mal? Nenhuma pessoa equilibrada diria que a destruição deliberada de milhões de inocentes foi moralmente boa. Existe dentro de cada ser humano uma percepção clara de que um ato como esse é moralmente negativo. Isso mostra que existe dentro de nós uma capacidade de julgamento moral. Essa capacidade aparece através de algo extremamente misterioso chamado consciência. Em determinados momentos essa voz interior nos diz que aquilo que fizemos foi errado. Em outras ocasiões ela aprova o que fizemos. Existe dentro de cada pessoa uma força que julga nossas próprias ações. Essa voz não depende da nossa vontade. Se dependesse apenas da vontade humana, ninguém sentiria remorso, culpa ou arrependimento. No entanto, todos os seres humanos em algum momento da vida sentem que fizeram algo errado e que deveriam ter agido de outra maneira. Esse fenômeno aparece em todas as culturas da humanidade. Isso significa que a humanidade reconhece que existe uma diferença essencial entre o bem e o mal. Agora surge a questão filosófica. Como podemos compreender essa realidade sem recorrer a dogmas religiosos? Para entender esse processo, podemos imaginar uma linha de evolução da consciência humana. Essa evolução não tem um ponto final. Ela se estende indefinidamente. O ser humano não nasce pronto. Ele se transforma ao longo do tempo. No início da existência humana encontramos um estado muito próximo da pura natureza. Um estado em que não existe consciência moral desenvolvida. Esse estágio pode ser chamado de esfera da vida ou biosfera. Nesse nível, o ser humano vive praticamente como parte da natureza, sem distinção clara entre o bem e o mal. A partir desse ponto ocorre um processo de despertar da inteligência. Surge então aquilo que pode ser chamado de noosfera, a esfera da mente e da consciência racional. Aqui o ser humano começa a perceber que suas ações possuem consequências e que ele pode escolher entre diferentes caminhos. É exatamente nesse estágio que entra a formação cultural das elites. Quando a humanidade começa a organizar o conhecimento, a educação e os sistemas de pensamento, surgem instituições que passam a moldar a mente das classes dirigentes. Ao longo da história ocidental, os jesuítas desempenharam um papel central nesse processo. Através de colégios, universidades e centros de formação intelectual participaram diretamente da construção da cultura das elites que governaram o Ocidente. Esse trabalho educacional influenciou profundamente a forma como a civilização atual pensa a moral, a política, a filosofia e a própria organização do mundo. Mas ainda existe um estágio mais elevado para o qual a humanidade caminha. Esse estágio é a logosfera, o nível em que razão, consciência e responsabilidade moral atingem uma maturidade mais ampla. Pierre Teilhard de Chardin,
nascido em 1881 em Orsines, na França e falecido em 1955 em Nova York, nos Estados Unidos, filósofo e paleontólogo que refletiu profundamente sobre a evolução da consciência humana, descreveu esses níveis exatamente como biosfera, noosfera e logosfera. No primeiro estágio, a humanidade vive em um estado de neutralidade moral semelhante ao da natureza. No segundo estágio surge a consciência moral e o livre-arbítrio. No terceiro estágio aparece a integração entre razão, consciência e responsabilidade. Podemos compreender esse processo também através de uma linguagem psicológica. Sigmund Freud, nascido em 1856 em Freiberg, na atual República Tcheca e falecido em 1939 em Londres, na Inglaterra, médico e fundador da psicanálise, descreveu o estado inicial da mente humana como ID, um estado neutro do inconsciente onde não existe julgamento moral. Uma criança recém-nascida vive praticamente nesse estado. Ela não é moralmente boa nem moralmente má. Não possui culpa nem mérito. Isso acontece porque o livre-arbítrio ainda não está plenamente ativo. Somente quando a consciência desperta é que aparece a possibilidade do bem e do mal. Esse despertar da consciência humana marca a passagem da simples natureza para uma civilização organizada por ideias, valores e sistemas de pensamento. E é exatamente nesse ponto que começa um fator decisivo para compreender o mundo em que vivemos hoje. A base da organização das sociedades não está apenas nas massas, mas principalmente na formação cultural das elites que conduzem a política, a economia, a ciência e as instituições. Quem forma a mente das elites acaba moldando a direção da civilização. Ao longo da história ocidental existiram instituições especializadas exatamente nesse processo de formação intelectual das classes dirigentes. Entre elas, os jesuítas tiveram um papel decisivo. Através de colégios, universidades e centros de formação espalhados pela Europa e pelas Américas, participaram diretamente da formação cultural de governantes, diplomatas, pensadores e administradores. Esse processo educativo moldou profundamente o pensamento ocidental e influenciou a estrutura da civilização que conhecemos hoje. Voltando à linguagem psicológica de Freud, ele chamaria o segundo estágio do desenvolvimento humano de ego. A palavra ego vem do latim e significa eu. Utilizasse o termo latino exatamente para diferenciar do simples eu cotidiano, pois dele derivam expressões como egoísmo e outras formas de afirmação do indivíduo. Nesse itinerário evolutivo, o ser humano começa no ID, um estado anterior ao moralmente bom e ao moralmente mal. Nesse nível, a consciência ainda não despertou para a responsabilidade moral. Mas a evolução não permanece nesse ponto. A humanidade avança. O homem saiu daquele estado inicial que as tradições simbólicas chamam de paraíso terrestre. Ao sair desse estado começa aquilo que a tradição religiosa chamou de história do pecado. Antes desse momento o homem era inocente. Mas é importante compreender o tipo dessa inocência. Não era uma inocência por perfeição. Era uma inocência por imperfeição. Um animal não é inocente porque seja perfeito. Ele é inocente porque não possui consciência moral. Uma criança recém-nascida também é inocente não por perfeição, mas por falta de desenvolvimento da consciência. Portanto, existe uma inocência que nasce da imperfeição. Mas também pode existir uma inocência de outra natureza, uma inocência que nasce da perfeição. Essa seria a condição de um estágio muito mais elevado da consciência humana. Se a humanidade alcançasse plenamente esse estágio superior, poderíamos falar de uma inocência por perfeição. Nas tradições espirituais, essa condição aparece associada ao estado crístico, que no Evangelho é relacionado ao Logos, a consciência plenamente integrada com a verdade e com a razão universal. Mas a humanidade ainda não chegou a esse ponto. Nós já saímos da inocência por imperfeição, mas ainda não alcançamos a inocência por perfeição. A maior parte da humanidade se encontra em um estágio intermediário de evolução da consciência. Podemos dizer que a humanidade está entre o ID e o ego, entre a biosfera da pura natureza e um estágio mais elevado de consciência que ainda não foi plenamente alcançado. É exatamente nesse estágio intermediário que as estruturas culturais, educacionais e intelectuais exercem enorme influência. Porque quando a consciência humana ainda está em formação, quem controla a formação do pensamento acaba influenciando o rumo da própria civilização. Existe um processo de evolução da consciência humana que começa na pura natureza e vai se desenvolvendo gradualmente. No início encontramos apenas a vitalidade. A vida orgânica surge primeiro, antes da intelectualidade. O ser humano não surgiu de uma matéria inerte transformada repentinamente em consciência.
A humanidade nasce de uma base vital já existente. Primeiro aparece a vida, depois aparece a mente. Nesse primeiro estágio existe vitalidade sem intelectualidade. É a esfera da vida. Nesse ponto não existe ainda julgamento moral. Esse estado pode ser descrito como ID, utilizando a linguagem da psicologia. Existe vida, existe impulso vital, mas não existe consciência moral. Com o desenvolvimento da evolução aparece o ego, que é a inteligência. A inteligência desperta e o ser humano passa a ter consciência de si mesmo. A partir desse momento surge a capacidade de escolha e começa a existir aquilo que chamamos de livre-arbítrio. É exatamente nesse ponto que a humanidade deixa o estado puramente natural e entra na esfera da consciência intelectual. Alguns teólogos descreveram essa passagem como a expulsão do paraíso terrestre. Para eles isso foi uma queda, um desastre moral, uma ruptura provocada pelo pecado. Mas filosoficamente podemos compreender esse processo de outra maneira. O que aconteceu não foi uma queda. Foi uma evolução. A humanidade saiu da biosfera, da pura natureza, e entrou na nosfera, a esfera da inteligência. É nesse momento que começa o livre-arbítrio humano. Mas ainda de forma incompleta. O ser humano passa a viver em um estado de consciência parcial. Ele não possui ainda plena razão, mas já possui inteligência suficiente para perceber que pode agir em duas direções. Aqui começa o conflito humano entre o bem e o mal. Nesse estágio, o ser humano se torna responsável por suas ações. Ele pode agir de forma positiva ou negativa. Pode construir ou destruir. Pode agir com justiça ou com violência. Esse é o estado atual da humanidade. É exatamente nesse estágio intermediário que surge toda a construção teológica que moldou a civilização ocidental. Os teólogos passaram a interpretar esse momento da evolução humana como a entrada do homem no pecado. A partir daí, toda a estrutura religiosa do Ocidente foi organizada em torno de dois conceitos fundamentais: pecado e redenção. Esses conceitos passaram a moldar a formação cultural das sociedades ocidentais. Durante séculos, a educação religiosa, os sermões, os textos teológicos e a formação espiritual repetiram continuamente a mesma narrativa. O homem é pecador e precisa ser redimido. Aqui aparece um elemento fundamental que hoje pode ser compreendido também como um mecanismo de programação mental coletiva. Quando uma ideia é repetida durante séculos dentro de uma civilização, ela se transforma em estrutura psicológica profunda. A humanidade passa a pensar dentro desse modelo mental. A ideia de pecado produz culpa. A ideia de redenção produz medo. Entre culpa e medo nasce o apego às instituições que afirmam possuir o poder de absolver o homem dessa condição. Esse processo criou uma verdadeira programação cultural que atravessou gerações. Não se trata apenas de religião. Trata-se de formação da consciência coletiva. Quando a humanidade entrou na esfera da inteligência, a nosfera, surgiram também instituições responsáveis por organizar e transmitir esse sistema de pensamento. Teólogos, educadores e formadores intelectuais passaram a estruturar a mente das elites que governariam a civilização. Entre essas estruturas formadoras destacam-se os sistemas educacionais que moldaram a cultura ocidental durante séculos. A formação das elites passou a ser um fator decisivo na organização da sociedade. Quem molda a mente das elites molda também o destino das civilizações. Assim, a interpretação teológica da evolução humana transformou-se em uma estrutura mental profunda que influenciou diretamente a forma como o Ocidente compreende o homem, a moral e a própria história da humanidade. A humanidade atual ainda vive exatamente nesse estágio intermediário. Não estamos mais na inocência da natureza, mas também ainda não alcançamos uma consciência plenamente integrada com a razão universal. Vivemos no conflito permanente entre o positivo e o negativo, entre a construção e a destruição, entre o bem e o mal. É dentro desse campo de tensão que se organiza grande parte da história humana. Era inevitável que a humanidade tivesse de sair do estado neutro da biosfera e entrar na bifurcação da consciência onde surge o livre-arbítrio. Quando aparece essa bifurcação, nasce também a possibilidade do positivo e do negativo. O ser humano deixa de ser apenas natureza e passa a viver dentro de uma tensão permanente entre dois polos. Mas esse livre-arbítrio que surge no estágio atual da humanidade ainda é extremamente incompleto. Ele é frágil, instável e vacilante. Um ser humano pode agir de forma positiva hoje e amanhã agir de forma negativa. Pode fazer o bem em determinado momento e o mal logo em seguida. Essa instabilidade caracteriza exatamente o estágio em que a humanidade se encontra dentro da nosfera,
a esfera da inteligência. Vivemos dentro do domínio do ego intelectual. Nesse estágio, o ser humano ainda não alcançou a plena razão. Ele apenas começa a perceber que possui liberdade de escolha, mas ainda não domina plenamente essa liberdade. Por isso, a vida humana se transforma em um campo permanente de conflito entre duas direções. É dentro desse estado mental que surgiram os sistemas religiosos e teológicos que passaram a interpretar essa condição humana. Eles chamaram esse conflito interior de pecado e redenção. Mas quando observamos isso com profundidade, percebemos que todo esse processo está ligado diretamente à mente humana. A matéria não é responsável por nenhum pecado. O corpo não é responsável por nenhum erro moral. O corpo pertence à biosfera. Ele é parte da natureza e a natureza é moralmente neutra. O corpo não é virtuoso e não é vicioso. O corpo não pode ser santo e não pode ser pecador. Quem pode ser virtuosa ou viciosa é a mente. A mente é o fator decisivo da evolução humana. É nela que se manifesta o livre-arbítrio. É nela que aparecem as decisões que conduzem o ser humano para o positivo ou para o negativo. Por isso, compreender a mente é fundamental para entender toda a estrutura da civilização em que vivemos. A mente possui dois aspectos. Ela pode ser luminosa ou pode ser obscura. Ela pode elevar o ser humano ou pode levá-lo à destruição. A mente é semelhante a uma nuvem iluminada pelo sol quando vista de cima e escura quando observada por baixo. Quando falamos de mente aqui, estamos falando da mente no sentido intelectual. É a inteligência humana que oscila entre o positivo e o negativo. É nesse campo mental que ocorre o verdadeiro drama da humanidade. O ser humano oscila permanentemente entre duas direções. Entre o bem e o mal. Entre o positivo e o negativo. Entre aquilo que ele sabe que deveria fazer e aquilo que ele acaba fazendo. Esse estado de oscilação permanente foi descrito por muitas tradições como o pecado original. Não no sentido de uma culpa herdada de algum evento mítico do passado, mas como a condição psicológica da humanidade que vive nesse estágio intermediário da evolução da consciência. A humanidade não está mais na inocência da natureza, mas também ainda não alcançou a plenitude da razão. Vivemos nesse campo intermediário onde a mente decide constantemente entre duas direções. É exatamente por isso que a compreensão da mente se torna o ponto central para entender a organização das sociedades humanas. Quem compreende os mecanismos da mente compreende também como orientar, influenciar e até conduzir populações inteiras. Ao longo da história surgiram instituições que entenderam profundamente esse processo de formação mental. Elas perceberam que a chave para organizar uma civilização não estava apenas na força militar ou no controle econômico, mas na formação da mente das pessoas. E principalmente na formação da mente das elites que dirigem as sociedades. Instituições educacionais, religiosas e filosóficas passaram a dedicar enorme esforço à formação intelectual e moral das classes dirigentes. Ao moldar a mente das elites, moldaram também a estrutura cultural das nações. Mas esse processo não ficou restrito às elites. A formação mental também alcançou as massas. Sistemas religiosos, doutrinas morais e estruturas educacionais ensinaram milhões de pessoas a interpretar a própria vida dentro de determinados modelos mentais. Assim se estruturou uma civilização inteira baseada em certos conceitos de culpa, redenção, autoridade e submissão moral. Compreender como essa engenharia mental foi construída é essencial para entender aquilo que hoje aparece como o lado oculto da organização do mundo. É nesse campo que começa a investigação sobre conspiração, o lado negro do mundo. Porque a verdadeira estrutura de poder nunca se estabelece apenas pelo controle material. Ela se estabelece principalmente pelo controle da mente humana. Muito se escreveu e se discutiu ao longo da história sobre aquilo que foi chamado de pecado original. Durante séculos essa ideia foi interpretada como uma herança moral transmitida por um casal primitivo do qual toda a humanidade teria descendido. Segundo essa interpretação, Adão e Eva teriam cometido um erro inicial e toda a humanidade teria herdado essa culpa. Essa explicação não se sustenta quando analisamos a questão de forma filosófica. O que foi chamado de pecado original não é uma herança biológica nem moral transmitida por antepassados. Ele está ligado à própria condição evolutiva da consciência humana. O chamado pecado original nasce no momento em que o ser humano entra na zona do livre-arbítrio. Antes disso, quando a humanidade estava apenas na esfera da natureza, na biosfera, não existia possibilidade de pecado. A natureza é neutra. Um animal não pode pecar, uma planta não pode pecar, uma pedra não pode cometer um erro moral.
Tudo isso pertence ao domínio da natureza, que é moralmente neutra. Enquanto o ser humano vive nesse estado, ele também é neutro. Não é moralmente bom nem moralmente mau. É simplesmente inocente porque ainda não possui consciência moral. Mas quando surge a inteligência e aparece o livre-arbítrio, a humanidade entra em um novo estágio da evolução. Nesse momento nasce a possibilidade do positivo e do negativo, do bem e do mal. É exatamente nesse ponto que começa aquilo que foi chamado de pecado original. Não se trata de um pecado cometido por alguém no passado. Trata-se de uma condição potencial presente em todos os seres humanos. Cada ser humano que entra no campo do livre-arbítrio torna-se potencialmente capaz de agir de forma positiva ou negativa. Torna-se potencialmente capaz de construir ou destruir. Essa condição de possibilidade é o que se pode chamar de pecabilidade. Não significa que todos os seres humanos estejam permanentemente cometendo erros morais. Significa que todos possuem a possibilidade de fazê-lo. O livre-arbítrio imperfeito coloca a humanidade nesse campo de tensão. Essa condição é universal. Não depende de cultura, de religião ou de qualquer ritual externo. Ela faz parte da própria estrutura da evolução da consciência humana. Por isso, o chamado pecado original não pode ser eliminado por qualquer mecanismo externo. Não é algo que desaparece por um gesto ritual ou por um procedimento simbólico. Ele só desaparece quando a consciência humana ultrapassa esse estágio intermediário da evolução e alcança um nível superior de integração da mente. Enquanto a humanidade permanecer dentro da nosfera, vivendo dentro do domínio do ego intelectual e de um livre-arbítrio ainda incompleto, continuará vivendo dentro dessa condição potencial de erro. A única saída desse estado não é um ritual. A única saída é a própria evolução da consciência humana. Após compreender a estrutura da mente humana e o estágio evolutivo em que a humanidade se encontra, torna-se possível entender também como o mundo moderno foi sendo organizado. Quando se percebe que o ponto central da civilização está na mente, entende-se igualmente que o verdadeiro domínio sobre as sociedades não acontece apenas pela força, pelas armas ou pela economia. O domínio mais profundo acontece quando se controla a formação mental das pessoas. É nesse ponto que muitos estudiosos observam aquilo que pode ser chamado de o lado oculto da organização do mundo. A formação da mente coletiva torna-se o campo mais decisivo de poder. Quem molda a mente molda o comportamento. Quem orienta o pensamento orienta também o destino das civilizações. Dentro desse cenário histórico surge uma instituição que compreendeu de maneira muito profunda a estrutura da mente humana e o poder da educação na formação das sociedades. É nesse contexto que aparece a Companhia de Jesus. Inácio de Loyola, conhecido posteriormente como Santo Inácio de Loyola, nasceu em 1491 em Aspeitia, no País Basco, Espanha, e morreu em 1556 em Roma, Itália. Antes de se tornar líder religioso, ele foi militar a serviço da nobreza espanhola. Sua formação inicial não foi teológica, mas aristocrática e militar. Cresceu dentro da cultura da corte e do ambiente de guerra da Espanha do início do século XVI, período marcado por disputas territoriais, expansão imperial e forte ligação entre política e religião. Em 1521 ele foi ferido na Batalha de Pamplona enquanto lutava contra tropas francesas. Durante a longa recuperação começou a ler livros religiosos e decidiu abandonar a carreira militar. No entanto, a mudança de vida não eliminou a mentalidade estratégica que havia desenvolvido como soldado. Muitos historiadores observam que ele transferiu a disciplina militar para a organização religiosa que viria a criar. O projeto que estruturou ficou conhecido como Companhia de Jesus. A ordem foi oficialmente reconhecida pelo Papa Paulo III em 1540. Diferentemente de muitas ordens monásticas anteriores, que se dedicavam à contemplação ou à vida isolada, Loyola criou uma organização altamente ativa, disciplinada e organizada. O modelo de funcionamento da Companhia de Jesus lembra em muitos aspectos uma ordem militar. Existe um superior geral com autoridade centralizada e membros espalhados pelo mundo que seguem instruções com disciplina rigorosa e obediência absoluta. Essa característica fez muitos analistas enxergarem a ordem como um verdadeiro exército intelectual da Igreja. Uma frase frequentemente atribuída a Inácio de Loyola resume bem a compreensão estratégica que ele possuía sobre a formação da mente humana. Dai-me uma criança até os 7 anos e eu vos mostrarei o homem. Essa frase expressa uma ideia fundamental. A formação mental durante os primeiros anos de vida determina profundamente a maneira como o indivíduo pensará, perceberá o mundo e tomará decisões ao longo da vida. Se alguém compreende isso,
Compreende também que o controle da educação é uma das formas mais poderosas de influência sobre uma civilização. Um dos instrumentos centrais criados por Loyola foram os exercícios espirituais. Esse livro não é apenas um manual religioso comum. Ele descreve um processo sistemático de treinamento mental que busca disciplinar os pensamentos, moldar a vontade e direcionar a mente para determinados objetivos. Muitos pesquisadores consideram esse método um dos sistemas psicológicos mais sofisticados já desenvolvidos dentro de uma tradição religiosa. A estratégia de Loyola também envolvia educação e influência cultural. Ele percebeu que dominar a formação intelectual das elites era um caminho muito mais eficaz do que simplesmente converter populações inteiras. Por isso, os jesuítas passaram a fundar colégios, universidades e centros de formação intelectual. Ao longo dos séculos, essas instituições educaram governantes, cientistas, diplomatas e líderes políticos. Dessa forma, a influência da ordem passou a se estender muito além do campo religioso. Outro elemento importante foi a atuação direta junto ao poder político. Jesuítas tornaram-se conselheiros de reis, confessores de nobres e educadores de príncipes. Essa proximidade com as estruturas de governo ampliou profundamente a influência da ordem dentro da organização do mundo europeu e posteriormente global. Dentro de uma leitura histórica mais crítica, Inácio de Loyola pode ser visto como um estrategista que compreendeu profundamente os mecanismos de poder de sua época. Ele viveu exatamente no momento em que a Igreja Católica enfrentava a reforma protestante e precisava reorganizar suas estruturas para manter influência na Europa. A Companhia de Jesus surgiu nesse contexto como uma força de reorganização intelectual, educacional e política. A expansão global da ordem foi extremamente rápida. Em poucas décadas, os jesuítas estavam presentes na América, na Índia, no Japão e na China. Essa rede internacional criou um fluxo de informações e influência cultural entre diferentes regiões do planeta, algo bastante raro para aquela época. Observando essa estrutura de forma histórica e estratégica, Inácio de Loyola pode ser compreendido como um dos grandes organizadores institucionais da história. Ele criou uma estrutura disciplinada e altamente organizada que atuou simultaneamente na religião, na educação, na cultura e nas estruturas de poder da civilização ocidental. É nesse ponto da história que se inicia uma das grandes disputas que moldaram o mundo ocidental. Quando o controle da formação da mente passa a ser compreendido como instrumento de poder, surgem também forças que tentam reorganizar esse controle. No século XVI aparece um movimento que desafia diretamente a estrutura religiosa que dominava a Europa havia séculos. A Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero em 1517, não foi apenas um debate teológico. Foi também uma ruptura profunda no sistema de poder religioso e cultural do Ocidente. Martinho Lutero, nascido em 1483 em Eisleben, na Alemanha, e falecido em 1546, era monge e professor de teologia. Ao questionar práticas da Igreja Católica, especialmente a venda de indulgências, desencadeou um processo que rapidamente se transformou em uma transformação política e cultural da Europa. A reforma rompeu a unidade religiosa que existia no continente. Países e regiões inteiras passaram a abandonar a autoridade de Roma. Esse processo teve consequências que ultrapassaram a religião e atingiram diretamente o campo político, econômico e cultural. É exatamente nesse contexto que a Companhia de Jesus ganha enorme importância. A ordem fundada por Inácio de Loyola tornou-se uma das principais forças da chamada Contra-Reforma, o movimento de reação da Igreja Católica para recuperar influência e reorganizar sua estrutura diante da expansão protestante. A disputa não ficou restrita ao campo teológico. Ela rapidamente se transformou em uma luta pelo domínio cultural e político da Europa. Ao longo dos séculos seguintes, essa divisão produziu conflitos intensos. Um dos exemplos mais marcantes foi o conflito entre católicos e protestantes na Irlanda. Durante séculos, a ilha tornou-se palco de tensões religiosas e políticas entre populações alinhadas com Roma e populações ligadas ao protestantismo britânico. Essas disputas religiosas estavam profundamente conectadas com disputas de poder entre diferentes modelos de organização da sociedade. De um lado permanecia uma estrutura fortemente hierárquica, ligada ao modelo tradicional da Igreja Católica e às monarquias europeias. De outro lado surgiam sociedades que buscavam maior autonomia religiosa, política e econômica. Nos países anglo-saxônicos, especialmente Inglaterra, Escócia e posteriormente nas colônias que dariam origem aos Estados Unidos, formou-se um ambiente cultural diferente daquele que predominava no sul da Europa.
Dentro desse contexto surgiram também diversas sociedades iniciáticas e filosóficas que passaram a discutir ideias de liberdade política, autonomia individual e reorganização da sociedade. Entre essas estruturas estavam organizações ligadas à tradição maçônica. A maçonaria moderna começou a se organizar formalmente no início do século XVIII, mas suas narrativas simbólicas frequentemente se associam a tradições mais antigas, incluindo referências aos Cavaleiros Templários, uma ordem medieval que havia sido dissolvida no início do século XIV. Essas organizações passaram a influenciar debates intelectuais e políticos em diversos países europeus e posteriormente na América. Ideias ligadas à liberdade religiosa, separação entre igreja e Estado, autonomia do indivíduo e novos modelos de organização política começaram a ganhar força. Assim, ao longo da história moderna, consolidou-se uma disputa profunda entre diferentes projetos de civilização. De um lado estavam estruturas tradicionais que defendiam um modelo de sociedade hierárquica, organizada em torno de autoridades religiosas e políticas centralizadas. De outro lado surgiam correntes que defendiam maior autonomia intelectual, liberdade religiosa e reorganização das estruturas de poder. Essa tensão atravessou séculos e influenciou muitos dos grandes conflitos da história moderna. Diversas guerras europeias, revoluções políticas e disputas culturais foram marcadas por esse confronto entre diferentes visões de mundo. Com o tempo, essas disputas deixaram de ser apenas religiosas e passaram a se manifestar também em ideologias políticas, modelos econômicos e projetos de organização social. Muitos historiadores consideram que parte das grandes crises que marcaram os últimos séculos, incluindo conflitos internacionais e disputas geopolíticas, estão ligadas a essas profundas divergências sobre como organizar a sociedade, o poder e a formação da mente coletiva das populações. Dentro dessa análise histórica surge também uma leitura crítica sobre o papel desempenhado pela Companhia de Jesus ao longo dos séculos. Alguns historiadores e pesquisadores defendem que, por trás da imagem tradicional de uma ordem religiosa dedicada apenas à educação e à espiritualidade, existiria uma estrutura muito mais complexa de influência política e cultural. Segundo essa interpretação, a Companhia de Jesus teria se transformado em uma das organizações mais estrategicamente estruturadas da história. A ordem não atuaria apenas na formação religiosa, mas também na formação intelectual das elites, na orientação política de governos e na construção de redes de influência internacionais. De acordo com essa linha de pensamento, a formação da mente humana sempre foi o verdadeiro campo de atuação da ordem. A educação das elites, o aconselhamento de governantes e a presença em universidades e centros de pensamento teriam permitido aos jesuítas exercer influência profunda na construção da civilização ocidental. Alguns autores afirmam que essa influência ultrapassou os limites religiosos e entrou diretamente no campo da organização do poder global. Nessa perspectiva, a Companhia de Jesus teria participado da formação de um sistema internacional de influência cultural e política que moldou grande parte das estruturas do mundo moderno. Outro ponto frequentemente discutido por esses pesquisadores é a existência de uma estrutura interna de poder dentro da própria Igreja Católica. Segundo essa interpretação, haveria uma distinção entre o lado visível da instituição e um sistema administrativo e estratégico mais reservado. Nesse contexto surge o conceito popularmente conhecido como Papa Negro. Esse termo é usado para se referir ao superior geral da Companhia de Jesus, líder máximo da ordem jesuíta. O nome não possui relação racial, mas sim simbólica. O superior geral é chamado de Papa Negro por 3 razões frequentemente mencionadas pelos historiadores. Primeiro, porque possui autoridade direta sobre milhares de membros da ordem espalhados pelo mundo. Segundo, porque os jesuítas tradicionalmente utilizam vestes negras. Terceiro, porque alguns autores afirmam que, em determinados períodos históricos, a influência estratégica da ordem chegou a rivalizar com a autoridade institucional do Papa que governa a Igreja. Dentro dessa leitura crítica, o Papa Branco seria o rosto visível da Igreja Católica, enquanto o superior geral dos jesuítas seria responsável por coordenar a estrutura estratégica e administrativa da ordem. Alguns pesquisadores afirmam ainda que setores importantes da administração do Vaticano teriam sido historicamente influenciados por membros da Companhia de Jesus, incluindo áreas ligadas à diplomacia, comunicação e produção de conhecimento. Entre as instituições frequentemente mencionadas nesses estudos estão o Observatório do Vaticano, estruturas de comunicação da Santa Sé e o sistema financeiro da Igreja. Essa interpretação aparece em diversos livros escritos ao longo dos séculos que analisam os jesuítas de forma crítica e investigam sua atuação política e cultural. Entre as obras mais citadas nessa linha de pesquisa estão as seguintes:
Os Jesuítas, a Companhia de Jesus e a traição da Igreja Católica. Autor: Malachi Martin, nascido em 1921 em Ballylongford, Irlanda, falecido em 1999 em Nova York, Estados Unidos. Foi sacerdote jesuíta, teólogo e escritor. O livro apresenta críticas internas à ordem e descreve disputas de poder dentro da Igreja Católica. Martin analisa conflitos institucionais e o crescimento da influência da Companhia de Jesus ao longo do século XX. Governantes do Mal. Autor: F. Tupper Salce, nascido em 1936 na Carolina do Norte, Estados Unidos, falecido em 2007. Foi músico, pesquisador histórico e escritor. A obra analisa a história política da Europa e dos Estados Unidos a partir da influência de estruturas religiosas e aristocráticas. O autor afirma que redes de poder teriam sido formadas ao longo dos séculos envolvendo instituições religiosas e políticas. Jesuítas, a história oculta. Autor: Manfred Bartel, nascido em 1924 em Berlim, Alemanha, falecido em 2007. Foi jornalista e historiador. A obra descreve episódios históricos envolvendo a ordem, incluindo conflitos com governos europeus e o crescimento da influência jesuíta em diferentes regiões do mundo. Entre os superiores gerais mais conhecidos da Companhia de Jesus está Pedro Arrupe, nascido em 1907 em Bilbao, Espanha, falecido em 1991 em Roma, Itália. Foi médico e sacerdote jesuíta que liderou a ordem entre 1965 e 1983. Período marcado por profundas transformações dentro da Igreja Católica. Essas obras representam uma linha de interpretação histórica que enxerga a Companhia de Jesus como uma instituição dotada de grande capacidade estratégica e influência global. Dentro dessa visão, a ordem teria desempenhado um papel significativo na formação de elites intelectuais, na organização cultural da civilização ocidental e na estruturação de redes internacionais de poder ao longo dos últimos séculos. Atualmente o chamado Papa Negro é o jesuíta venezuelano Arturo Sosa Bascal, eleito em 14 de outubro de 2016 como superior-geral da Companhia de Jesus, cargo máximo da ordem fundada por Inácio de Loyola. O jesuíta venezuelano Arturo Sosa é apresentado como o novo chefe dos mestres do mundo, superior da Aliança de Jesus, mais conhecido como o Papa Negro. A Companhia de Jesus não é vista apenas como uma instituição religiosa, mas como uma organização com estrutura semelhante à militar. Isso aparece simbolicamente no gesto militar de continência que marcou a transição de comando dentro da ordem, quando o ex-papa negro espanhol Adolfo Nicolás Pachón saudou o novo superior Arturo Sosa com uma continência ao seu superior. Os jesuítas também se envolveram, por meio da teologia da libertação, com movimentos guerrilheiros na América Central e na América do Sul. Em vários momentos setores ligados a essa corrente atuaram próximos a movimentos revolucionários e grupos políticos surgidos no contexto das disputas contra regimes militares que governaram diversos países da América Latina durante a segunda metade do século XX. No Brasil, a influência da teologia da libertação também foi significativa. Dentro desse processo destacou-se a atuação do cardeal Dom Paulo Evaristo Arns, nascido em 1921 em Forquilinha, Santa Catarina, e falecido em 2016 em São Paulo. Sua atuação esteve ligada à defesa de movimentos sociais, à organização de comunidades eclesiais de base e à formação de lideranças políticas que posteriormente participaram da criação de novos partidos e movimentos políticos. Dentro desse ambiente surgiram diversas lideranças que participaram da fundação do Partido dos Trabalhadores, organização política que nasceu no final do regime militar reunindo sindicalistas, intelectuais, militantes sociais e setores ligados à Igreja Católica Progressista. Muitos desses grupos tiveram origem em movimentos de resistência política que também estavam conectados com experiências revolucionárias e guerrilheiras que ocorreram em vários países da América Latina. A teologia da libertação tornou-se, assim, um dos elementos que influenciaram a reorganização política de parte da América Latina no período de transição entre regimes militares e governos civis. Dentro desse cenário também aparece a atuação do atual Papa Negro Arturo Sosa no contexto político latino-americano. Há análises que apontam proximidades e influências dentro de ambientes ligados aos processos políticos da Venezuela e da Colômbia. No caso venezuelano, surgem interpretações que relacionam setores ligados aos jesuítas com o ambiente político que envolveu a ascensão de Hugo Chávez, seguido posteriormente de críticas tanto ao governo de Chávez quanto ao de Nicolás Maduro. Também aparece o entendimento de que setores ligados à Companhia de Jesus tiveram presença indireta em processos envolvendo as negociações entre as Farc e o governo da Colômbia. Durante o período do referendo colombiano,
guerrilheiros aguardaram em uma casa jesuíta na cidade de Turbaco, fato frequentemente citado dentro dessas análises sobre a atuação política da ordem. Outro elemento citado nesse contexto envolve a família de Arturo Sosa. Seu pai, Leopoldo Dias, foi presidente do Banco Central da Venezuela e é apontado como um dos responsáveis pela crise econômica ocorrida durante sua gestão. Também se insere nesse cenário a figura do jesuíta argentino Jorge Mário Bergoglio, que se tornou papa com o nome de Francisco. Nascido em 1936 em Buenos Aires, Argentina, e falecido em 2025, Bergoglio foi o primeiro papa jesuíta da história da Igreja Católica. Seu nome como papa foi escolhido em homenagem a São Francisco Xavier, missionário jesuíta que atuou na Ásia no século XVI e que morreu em 1552 na ilha de Shanxuan, próxima à costa da China, durante suas missões no Oriente. Antes de se tornar papa, Bergoglio teve forte atuação dentro do contexto político e social da Argentina, vivendo períodos marcados por ditaduras militares, crises econômicas e reorganização institucional do país. Sua formação jesuíta e sua atuação pastoral influenciaram debates sociais e políticos importantes dentro da sociedade argentina. Dentro dessa análise mais ampla, a presença de jesuítas em posições estratégicas da Igreja e da sociedade latino-americana reforça a percepção de que a ordem possui forte influência não apenas no campo religioso, mas também no campo cultural, educacional e político. Dentro dessa análise geopolítica surge também a referência à chamada nobreza negra ligada ao hispanismo e às antigas disputas europeias entre Veneza, Aragão e outros centros de poder. O Reino de Aragão foi um dos grandes polos de poder da Península Ibérica durante a Idade Média. Seu território chegou a se estender até regiões da Itália. Nesse contexto histórico surgiu aquilo que ficou conhecido como a Lenda Negra. A Lenda Negra foi um conjunto de narrativas políticas e culturais que buscaram desqualificar o mundo espanhol e o Império Hispânico ao longo dos séculos. Essas narrativas foram construídas dentro de disputas geopolíticas entre diferentes centros de poder europeus. O potencial da Península Ibérica sempre foi enorme. A posição geográfica estratégica, as possibilidades agrícolas e pecuárias, o poder naval e o espírito expansionista dos espanhóis permitiram que cerca de 8 milhões de espanhóis originassem uma civilização que hoje reúne mais de 500 milhões de pessoas no mundo hispânico. Com a ascensão do Império Britânico a partir do século XVII, o mundo anglo-saxônico passou a disputar a hegemonia global com o mundo ibérico. O poder marítimo, financeiro e comercial britânico emergente concentrou grande parte de seus esforços em conter a expansão hispânica. Caso o mundo hispânico tivesse se organizado em uma estrutura semelhante à Commonwealth britânica, poderia ter surgido uma comunidade internacional com políticas comuns, intercâmbio econômico e cooperação política capazes de superar a influência anglo-saxônica e também francesa. Por isso, dentro dessa análise geopolítica, diversas campanhas culturais e políticas foram realizadas ao longo dos séculos para desqualificar o mundo hispânico. Entre essas campanhas está a divulgação da ideia de que os espanhóis seriam católicos expansionistas que desejariam reconstruir um império espanhol. No século XXI, essas acusações aparecem muitas vezes como narrativas geopolíticas construídas dentro das disputas históricas entre diferentes blocos de civilização. Um dos textos mais conhecidos quando se analisa o funcionamento interno da Companhia de Jesus é o documento chamado Monita Secreta Societatis Jesu, traduzido como Instruções Secretas dos Jesuítas. Monita Secreta Societatis Jesu. Autor atribuído a Hieronim Zaorowski, nascido por volta de 1582 na Polônia e falecido em 1634 também na Polônia. Esse documento apareceu em 1614 na cidade de Cracóvia, na atual Polônia. O texto menciona aproximação com governantes, atuação educacional e expansão da influência dentro das elites. Zaorowski havia pertencido à Companhia de Jesus, e após sua expulsão da ordem, publicou uma série de textos críticos sobre o funcionamento interno da organização. O livro apresenta um conjunto de orientações reservadas que, segundo o autor, seriam transmitidas apenas aos níveis superiores da ordem. Nessas instruções aparecem estratégias destinadas a ampliar o poder e a influência da Companhia de Jesus dentro da sociedade. O documento descreve uma estrutura organizada para atuar em diversos níveis da vida social, política e econômica, revelando um método de atuação que ultrapassa a simples atividade religiosa. Entre as principais diretrizes apresentadas no texto estão alguns princípios centrais. Controle da formação intelectual das elites. O documento afirma que a ordem deveria dedicar atenção especial à educação de jovens nobres e futuros governantes. Ao formar a mente das elites, a ordem influenciaria diretamente as decisões políticas e o destino das nações.
Influência sobre governantes e centros de poder. As instruções orientam que membros da ordem devem aproximar-se de reis, príncipes, ministros e líderes políticos, atuando como conselheiros espirituais e orientadores de decisões importantes dentro das cortes. Direcionamento de heranças e riquezas. O texto descreve que os jesuítas deveriam conquistar a confiança de pessoas ricas sem herdeiros ou de famílias nobres para incentivar doações, patrimônios e legados destinados à Companhia de Jesus. Aparência pública de humildade. Uma das orientações afirma que os membros da ordem devem demonstrar simplicidade, pobreza e humildade diante da sociedade enquanto fortalecem discretamente a estrutura institucional e financeira da organização. Penetração gradual nas estruturas da sociedade. O documento apresenta a ideia de expansão lenta e estratégica, com presença crescente em universidades, centros intelectuais, instituições culturais e estruturas políticas. Uso da confissão como instrumento de influência. Outra orientação afirma que os jesuítas deveriam tornar-se confessores de pessoas poderosas, pois através da direção espiritual poderiam conhecer segredos pessoais e exercer influência sobre decisões privadas e públicas. Esse conjunto de instruções revela uma estrutura extremamente organizada de atuação, baseada no domínio da educação, da formação da mente, da proximidade com o poder político e da construção de redes de influência social. O livro circulou amplamente pela Europa entre os séculos XVII e XIX e tornou-se uma das obras mais citadas quando se analisa o poder histórico da Companhia de Jesus. Diversos autores consideram o texto um retrato do funcionamento interno da ordem e do seu projeto de expansão intelectual e política. Ao longo dos séculos, a Companhia de Jesus construiu uma rede global de colégios, universidades, missões e centros de formação intelectual que moldaram a educação de milhões de pessoas e de grande parte das elites políticas do mundo ocidental. Dessa forma, o Monita Secreta tornou-se uma das obras mais discutidas na análise do lado oculto da atuação jesuíta, revelando um modelo de organização baseado no domínio da mente humana, na formação das elites e na construção de estruturas duradouras de poder cultural e político dentro da civilização ocidental. Outro livro que ajuda a compreender essa estrutura de controle da mente humana é História Secreta dos Jesuítas. O autor, Edmond Paris, nascido em 1894 em Paris, França, falecido em 1970 na França, foi historiador e pesquisador político. A obra apresenta a Companhia de Jesus como uma organização altamente estratégica que teria atuado ao longo da história influenciando governos, instituições educacionais e decisões políticas. O livro analisa o papel da ordem na formação de elites intelectuais e sua proximidade com estruturas de poder na Europa, influenciando o mundo ocidental, sua presença em universidades, governos e movimentos políticos. Essa obra tornou-se conhecida por apresentar uma análise detalhada da atuação histórica da Companhia de Jesus dentro da política europeia e mundial. O ponto central da obra é demonstrar que a Companhia de Jesus não atuou apenas como ordem religiosa, mas como uma estrutura estratégica que buscou influência intelectual, política e econômica ao longo de vários séculos. O autor descreve que desde sua fundação em 1540 a ordem foi organizada com disciplina extremamente rígida e com um sistema hierárquico altamente eficiente. O superior-geral da ordem possui autoridade total sobre seus membros e essa estrutura permitiu que a organização atuasse de forma coordenada em diferentes regiões do mundo. Um dos pontos mais enfatizados no livro é o controle da educação. Edmond Paris afirma que os jesuítas compreenderam muito cedo que a formação intelectual era o caminho mais eficaz para influenciar sociedades inteiras. Por isso fundaram colégios e universidades em grande número, formando elites políticas, administrativas e religiosas em diversos países da Europa e posteriormente na América. Outro aspecto importante abordado é a atuação da ordem junto a governantes. O livro mostra que jesuítas frequentemente se tornavam confessores e conselheiros de reis, imperadores e nobres. Essa posição lhes permitia participar diretamente de decisões importantes dentro das cortes europeias, influenciando políticas, alianças e estratégias de governo. A obra também descreve a relação da ordem com o sistema financeiro e com famílias aristocráticas. Edmond Paris apresenta evidências de que a Companhia de Jesus manteve relações próximas com dinastias poderosas e com estruturas econômicas importantes, ampliando sua capacidade de influência dentro da sociedade europeia. Outro ponto analisado no livro é a presença global da ordem. Os jesuítas estabeleceram missões na América, na Ásia e na África. Nessas regiões não atuaram apenas como missionários religiosos, mas também como educadores, administradores e intermediários culturais entre diferentes povos e impérios. O livro também destaca o papel estratégico da informação.
A Companhia de Jesus desenvolveu uma rede de comunicação extremamente organizada entre suas missões espalhadas pelo mundo. Informações políticas, culturais e econômicas eram constantemente enviadas para os centros de decisão da ordem, permitindo que seus líderes tivessem uma visão ampla da realidade internacional. Edmond Paris também analisa momentos em que a ordem entrou em conflito direto com governos europeus. No século XVIII, diversos países expulsaram os jesuítas, incluindo Portugal, França e Espanha. Segundo o autor, esses conflitos ocorreram porque vários governantes passaram a considerar a Companhia de Jesus poderosa demais dentro das estruturas do Estado. A obra conclui que a força histórica da Companhia de Jesus esteve na combinação de 4 fatores principais: disciplina interna rigorosa, domínio da educação, presença estratégica junto ao poder político e uma rede internacional extremamente organizada. Por essa razão, o livro apresenta os jesuítas como uma das organizações mais estruturadas e influentes da história moderna, capaz de atuar simultaneamente na religião, na cultura, na política e na formação das elites intelectuais. Outro tema abordado pelo livro é a influência jesuíta sobre Adolf Hitler. Adolf Hitler nasceu em 20 de abril de 1889, em Braunau-Ehen, na Áustria, e morreu em 30 de abril de 1945, em Berlim, na Alemanha. Durante sua juventude estudou em instituições ligadas ao ensino católico, incluindo escolas onde a educação tinha forte presença jesuíta. Posteriormente tornou-se o líder da Alemanha nazista e um dos principais responsáveis pelo massacre e pelo Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, conflito que ocorreu entre 1939 e 1945. O livro também afirma que os jesuítas tiveram influência indireta nos movimentos revolucionários que levaram à formação da União Soviética. A Revolução Russa ocorreu em 1917, derrubando o Império Russo e levando à criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922. Outra análise apresentada na obra relaciona a atuação jesuíta com os acontecimentos que envolveram a Guerra do Ópio na China. A Primeira Guerra do Ópio ocorreu entre 1839 e 1842, quando o Império Britânico enfrentou o Império Chinês, resultando na derrota chinesa e na cessão de Hong Kong ao domínio britânico. Posteriormente ocorreu a Segunda Guerra do Ópio entre 1856 e 1860, aprofundando a abertura forçada da China ao comércio ocidental. Dentro desse contexto histórico, Hong Kong passou ao domínio britânico após o Tratado de Nanquim em 1842, enquanto Macau permaneceu sob domínio português, consolidado formalmente no século XIX, ainda que os portugueses já estivessem presentes na região desde 1557. O livro interpreta esses processos como parte de uma rede de influências políticas e religiosas que atuavam nos bastidores do poder mundial. Quando se compreende esse elemento histórico, torna-se mais fácil entender muitos conflitos ideológicos que surgiram ao longo dos últimos séculos. Entre eles está o choque entre 2 campos culturais distintos. De um lado surgiram movimentos fortemente influenciados pelo protestantismo e por correntes intelectuais ligadas à maçonaria. Do outro lado permaneceram sociedades de tradição latina profundamente marcadas pela herança católica e pela atuação educacional e cultural dos jesuítas. Essa diferença cultural ajuda a explicar muitas disputas políticas e filosóficas que atravessaram a Europa e depois chegaram à América. Em vários momentos da história surgiram tensões entre correntes protestantes e círculos maçônicos que buscavam reduzir a influência das instituições católicas, enquanto os espaços culturais latinos, tanto na Europa quanto na América Latina, permaneceram ligados à tradição formada por séculos de presença jesuíta. Compreender esse cenário histórico permite perceber que muitas divergências ideológicas entre países e correntes políticas não surgiram de forma repentina. Elas são resultado de visões de mundo diferentes que foram se formando ao longo do tempo e que continuam influenciando a maneira como as sociedades se organizam e disputam poder no mundo contemporâneo. Depois de tudo que já estudamos na live, começamos a perceber que certas estruturas de poder foram se consolidando ao longo de séculos através de sistemas de formação intelectual, cultural e até mesmo psicológica. O domínio do pensamento humano sempre foi o instrumento mais poderoso para conduzir sociedades inteiras. Quem influencia a mente influencia o destino das nações. Por isso afirmamos que somos uma resistência. A Operação Resgate nasce exatamente como resposta a esse processo histórico de condicionamento da mente humana. Seu objetivo é despertar e promover a expansão da consciência através do uso da inteligência natural. Quando o ser humano recupera sua capacidade de pensar, sentir e perceber por si mesmo, ele deixa de ser apenas uma peça dentro de estruturas de controle. A nossa visão é clara.
Somente construiremos um mundo bem melhor quando buscarmos outro caminho civilizacional. Esse caminho é o da evocracia e da cosmocracia. A evocracia representa uma sociedade guiada pela evolução da consciência humana. A cosmocracia representa uma ordem baseada na harmonia das leis universais e na integração da humanidade com um propósito maior. Dentro desse processo precisamos compreender também a própria jornada interior do ser humano. A nossa viagem começa no inconsciente do id, atravessa o campo do ego e caminha em direção ao despertar do eu. No estágio intermediário, no campo do ego, nós ainda não somos plenamente livres. Somos ao mesmo tempo semi-livres e semi-escravos. Nesse nível da evolução tudo oscila. Podemos cair na escravidão interior ou podemos superar essas limitações por algum tempo. É exatamente nesse estágio que surge aquilo que as antigas tradições chamaram de pecado. Não no sentido dogmático, mas como um estágio da evolução humana. O ser humano ainda não está consolidado na liberdade espiritual. Ele oscila entre o positivo e o negativo, entre o conhecimento e a ignorância. Às vezes permanece muito tempo no positivo e depois volta a cair no negativo. Outros permanecem presos ao negativo por longos períodos, não porque sejam obrigados, mas porque ainda não despertaram plenamente para o seu potencial interior. Da mesma forma, a redenção não vem de fora. Não existe redenção imposta por outro ser humano ou por alguma instituição. A redenção é um processo interno de evolução. Existe apenas autorredenção. Ninguém pode redimir o outro. Cada ser humano é responsável por superar suas próprias limitações. Pecado e redenção fazem parte da jornada da consciência em evolução. Por isso é necessário compreender a teologia como realidade da vida humana e não como um conjunto de dogmas. A humanidade passou por diversos estágios de desenvolvimento e ainda está em processo de evolução. O que muitas tradições chamaram simbolicamente de saída do Éden representa exatamente essa passagem da consciência primitiva para o despertar da mente. Não fomos expulsos do Éden. Nós mesmos nos deslocamos desse estágio ao entrar no campo do ego. No nível atual da humanidade vivemos nesse campo intermediário. Somos compostos de forças positivas e negativas. O ego muitas vezes se manifesta de forma negativa, mas dentro dele já existe o embrião do eu superior. O eu já está presente dentro de cada ser humano, ainda que não esteja plenamente manifestado. Quando descobrimos esse eu interior, iniciamos o verdadeiro caminho da evolução. Esse processo chama-se autoconhecimento. Ao compreender que não somos apenas o ego exterior, mas que existe dentro de nós um eu profundo, ligado ao Logos, começamos a caminhar rumo a uma consciência superior. O ser humano é negativo por fora, mas positivo por dentro. Quando olhamos apenas para a aparência externa, acreditamos que somos apenas o ego. Mas quando mergulhamos no autoconhecimento, percebemos que dentro de nós já existe uma realidade superior que ainda não foi plenamente despertada. É por isso que o grande ensinamento afirma que conhecer a verdade sobre nós mesmos nos liberta. Ao descobrir o eu interior, começamos a superar as limitações do ego. Esse é o verdadeiro caminho da evolução consciente. A criança já carrega dentro de si essa potencialidade. Tudo está presente desde o princípio. O ser humano sempre foi humano em essência, mas suas potencialidades se manifestam gradualmente. Primeiro através da mente, depois através do espírito. Compreender esse processo também ajuda a enxergar os movimentos de poder que analisamos nesta live. Estruturas históricas que atravessaram séculos compreenderam que dominar a mente humana era dominar o destino das civilizações. Por isso analisamos como certas ordens, dinastias e estruturas de influência atuaram ao longo da história utilizando conhecimento, educação, religião e política como instrumentos de poder. Dentro desse contexto, estudamos o tema central desta live, que é a conspiração, o poder negro do mundo e o poder preditivo. Analisamos a influência histórica de estruturas como os jesuítas, a chamada nobreza negra de Veneza e outros centros de poder que ao longo do tempo participaram das engrenagens que moldaram decisões políticas, econômicas e culturais da humanidade. Compreender essas forças não tem como objetivo gerar medo, mas despertar consciência. Quando o ser humano compreende os mecanismos que atuam sobre a mente coletiva, ele deixa de ser apenas conduzido pela história e passa a participar conscientemente da construção de um novo caminho para a humanidade. Seja magnífico. Seja eterno. Seja o amor. E assim é.